Bom, boa noite. Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. Né? Estamos numa ocasião, inclusive, de integração, intercursos. Né? Tem um pessoal de turismo trazido gentilmente, generosamente pela professora Clarissa aqui. Temos o pessoal interdisciplinar, né, da disciplina de planejamento, é isso? Sob o comando do professor André. Temos a presença aqui, se eu não me esqueço de ninguém, do professor Rafael, que está ali, responsável pela disciplina de estética. Então, vejo que há outras figuras aqui que eu não conheço completamente, mas agradeço a presença de todos, inclusive também a presença dos meus alunos. E por que a gente está aqui hoje? Né? Então, eu vou contar muito brevemente como isso aconteceu, né? E como é que foi essa história. Em 2023, eu tinha acabado de assumir a coordenação do curso. Quando a gente assume a coordenação de um curso, a gente só tem problemas para resolver. E basicamente o Dorinho, que vocês conhecem, quem é de PB muito bem, pessoal de turismo, é um professor do curso de publicidade voltado para a questão das artes gráficas, a direção de arte, me manda uma mensagem: olha, eu queria que você falasse com o Geraldo, que é um querido, ele está lançando um livro e precisa fazer uma palestra na ECA. Aí eu pensei, porra, Dorinho, eu não precisava de mais nada, né, do que tudo que eu já tenho que fazer agora, organizar uma palestra que você está me dizendo que é boa, mas tudo que o Dorinho fala, eu obedeço. E aí entrei em contato e trouxemos em 2023 a palestra, acabei de falar isso, para o palestrante. E, enfim, completamente no escuro. Eu falei, olha, eu não vi o livro, eu só tinha visto a capa. Falei, vamos lá, vamos ver no que dá. E quando a gente chegou aqui, nesse mesmo auditório, 2 anos atrás, e a palestra aconteceu e todos nós vimos o livro, eu falei, que acerto, né? Que maravilha a gente poder ter recebido essa palestra aqui numa universidade pública, com distribuição de exemplares, e principalmente por conta do conteúdo, que naquela obra já era excepcional. Uma obra composta basicamente por peças publicitárias que eu, pelo menos, nunca tinha visto, e vocês, quem são meus alunos, sabem o quanto eu gosto de história da publicidade. O tempo passou e no final do ano passado, em dezembro, nas redes sociais, eu vi que ele estava lançando como se fosse uma continuação, digamos assim, ou um desdobramento daquele primeiro livro. E na hora eu escrevi para ele, falei, bom, se você precisar de uma outra palestra, ou se você topar dar uma outra palestra, eu quero. E ele falou, tá bom, tá ótimo, voltamos a falar no começo do ano. E aí então retomamos o contato e fiz questão de trabalhar para que essa palestra acontecesse, porque de fato é um conteúdo extraordinário, necessário para a nossa publicidade, para valorizar a nossa publicidade. Não se tem a menor condição de ter uma publicidade valorizada, reconhecida na sua importância, sem que a sua história seja preservada, resgatada, recontada. E esse trabalho é basicamente o que esses 2 livros, especificamente o de hoje, fazem, né? E portanto é por isso que eu fiz questão dessa palestra estar aqui. Quem é Geraldo Alonso, autor do livro? Não é só um publicitário, né, que trabalhou em agência, que deu expediente em agência. Eu considero hoje um escritor, um autor de livros e um pesquisador, né? É um pesquisador, né? Uma pessoa que preserva, um preservador da nossa publicidade ou da história da nossa publicidade. O livro que ele vai apresentar, bom, é formado em publicidade pela ESPM, né? Tem trajetória. Ninguém é perfeito. Não sou eu que estou dizendo, mas concordo. Bom, brincadeira, óbvio, já falamos disso em outros momentos. E o livro que ele vai, né, sobre o qual ele vai falar hoje foi escrito em coautoria com Paulo Goulart, Uspiano, tá aqui, Paulo Goulart, Uspiano, fez FAO, depois veio fazer mestrado aqui no CJE, ou seja, vizinho nosso, né, colega nosso aqui da escola. Então, que vocês recebessem com muito carinho, com muita atenção o conteúdo que vai ser apresentado. E obrigado mais uma vez e muito obrigado a vocês por estarem aqui. Bruno, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu convite. Fico feliz que a primeira vez eu passei no teste, né? Não era um teste. Eu queria, antes, só uma questão de ordem. Vocês, no fundo, estão me ouvindo adequadamente? Legal. E queria, então, agradecer o convite à sua equipe extraordinária para esse momento muito especial para mim, porque realmente estar diante de uma plateia de alunos
é uma das coisas que eu mais aprecio. Estar com os jovens, discutir ideias. E hoje nós vamos falar de um tema extraordinariamente estudado, discutido, colocado em várias teses, que é o modernismo do Brasil. Só que uma das questões que o modernismo, ou que o livro trata, é a influência do modernismo na publicidade brasileira. Eu espero, ao longo dessa palestra, concluir quais foram realmente as influências do modernismo e se houveram na publicidade brasileira. Eu não poderia iniciar esse trabalho sem agradecer a tão discutida e criticada Lei Rouanet, sem a qual esse livro e os outros anteriores que eu fiz seriam possíveis. Mais do que a Lei Rouanet, eu preciso agradecer aos patrocinadores, que por conta do benefício fiscal acabaram investindo no projeto, e preciso mencionar algumas características dos patrocinadores. Muitos deles, meus amigos de 50 anos. Entre eles, a construtora ZKF, que está comemorando 50 anos esse ano, o Grupo J. Macedo, que está comemorando 85 anos, fabricante da farinha Dona Benta, e para o qual eu trabalhei quase 30 anos, o Itaú, que colocou especificamente o seu selo de 100 anos, extremamente restritivo a qualquer patrocínio, mas depois que ele viu o projeto, eles concordaram em que valeria a pena colocar o selo de 100 anos no livro. A Mineração Santa Helena, a SPM e ao Carrefour, que faz parte da minha história e que eu vou perder 2 minutos contando uma história para vocês. Em algum ano no passado, que eu não me lembro, eu conheci um senhor chamado Monsieur Deforest. Esse senhor tinha chegado no Brasil e nós tínhamos um escritório em Paris, a Norton Publicidade, que o professor Bruno não citou, mas eu fui presidente da Norton Publicidade durante 20, 30 anos, não sei. E esse senhor eu tinha uma reunião com ele e ele me disse: olha, estou chegando no Brasil, registrei a minha empresa chamada Trevo Indústria e Comércio, e ato contínuo eu perguntei, mas tudo em francês, tá? Eu falo francês, estou me gabando um pouquinho do francês. Por que finalmente o senhor colocou o nome de Trevo Indústria e Comércio? E aí ele me explicou que o princípio do Carrefour era colocar grandes lojas no entroncamento das avenidas, no entroncamento das estradas, que em francês nada mais é do que Carrefour. Ou seja, duas estradas que se cruzam na França se chama Carrefour, tá? E eu estou forçando a pronúncia para dizer o que eu disse a ele. Monsieur Deforest, primeiro, eu acho tenda, indústria e comércio uma porcaria. Trevo, perdão. E o pior é que existe tenda, nada a ver. Trevo, indústria e comércio, nada a ver. Ah, mas o senhor tem uma sugestão melhor? Eu tenho, se o senhor concordar com uma colocação. O brasileiro nunca vai falar Carrefour. Mas se o senhor concordar que o brasileiro fale Carrefour, o resto deixa comigo. E foi assim que nós lançamos a primeira loja. Hoje o Carrefour é o maior centro de distribuição do Brasil e eu não sei quanto o Carrefour economizou com essa sugestão, né? Eu sei que agora, recentemente, uma construtora
está gastando 100 milhões de rebranding para mudar o nome. Eu não sei quanto valeu a minha sugestão. Eu sei que eles não perderam tempo com a questão da marca. E, por fim, a Publicis Group, que hoje é entre as duas maiores empresas de comunicação do mundo, tá? E que no Brasil certamente é uma das 3, para quem, como eu disse antes, vendia a Norton Publicidade, que foi fundada por meu pai. O Dorinho, que vocês devem conhecer de nome, esteve aqui e queria que eu relembrasse histórias do meu pai. Eu não vou fazer isso, tá? Porque finalmente o nosso objetivo é falar do modernismo. Na verdade, esse livro é uma sequência, é uma continuação do primeiro livro que o professor mencionou, Publicidade Brasileira, os 110 primeiros anos. Ora, por que 110 primeiros anos? Porque, na verdade, o livro começa em 1808. E o que acontece em 1808? Né? A vinda da família imperial, da família real. Coisa que vocês sabem, Napoleão invadindo Lisboa, a família real lançou fake news dizendo que ela fechava os portos para os ingleses e finalmente a família real chega no Brasil e o Napoleão invade Portugal, mas se desinteressa naquele período. Então, a primeira coisa que toca nesse livro é o fato de nós vivermos, o Brasil viver uma censura de 1500 a 1808. Até 1808, até a chegada da família real, não havia imprensa, os livros só eram importados ou manuscritos e tudo que dizia a comunicação estava proibido pelos portugueses. A família real chega e traz no bojo, eram 15 mil pessoas portugueses que transferiram não só a família, mas a sede do governo português. E o que eles inteligentemente fizeram? Trouxeram uma máquina de tipografia, né? Porque eles precisavam, ao dar ordens, imprimir no Diário Oficial, imprimir as ordens para que a população reconhecesse aquilo. Muito bem. A segunda grande questão desse período é que o Brasil foi beneficiado pela imigração de uma série de artistas estrangeiros, que por N motivos, os motivos foram extremamente diferentes de cada um, mas italianos, alemães, suíços, poucos franceses, alguns franceses, vieram para o Brasil buscar o novo mundo e a maioria deles, ou muitos deles, eram extremamente capazes em desenhar. Então, este período marca a publicidade ilustrada, desenho. Pena que o Dorinho já saiu daqui, mas é desenho na mão, né? É arte pura que marca esses primeiros 110 anos. E, por fim, a coisa que mais marca esse período é a Grande Guerra. A Grande Guerra só foi chamada de Primeira Guerra depois que houve a Segunda. Mas nesse período era a primeira vez que havia uma guerra que acobertasse não só a Europa como os Estados Unidos. Então foi realmente uma grande guerra nunca dantes vista. E, obviamente, a guerra que terminou em 1918, ela marca um período extraordinário e com consequências fantásticas. Você não sai de uma guerra impunemente. A principal consequência dessa guerra foi da mulher. Por quê? Porque as mulheres foram obrigadas, enquanto os homens foram para o fronte brigar, finalmente, né? As mulheres começaram as mulheres em 1918, elas moravam em casa, via de regra tocavam piano, tinham cabelos compridos e saias ou vestidos extremamente
extremamente compridos. Eu brinquei com meu filho porque eu falo muito extremamente e ele diz para eu reduzir os meus extremamente. Então, a primeira grande consequência é exatamente a mulher que passa a ser operadora de rádio, enfermeira, operadora de rádio amador, enfim, ela sai do trabalho para contribuir no esforço de guerra. E isso marca a modernidade, ou seja, a mulher saindo é a síntese da modernidade, né? Modernidade essa que, apesar dos movimentos sufragistas, elas queriam votar, e eu lamento dizer que as mulheres não podiam votar, esse era um tipo de censura inadequado para a época. As mulheres, o movimento sufragista que começa em 18, só vem a ter sucesso em 1932, quando a nova Constituição permite que as mulheres votem. Então vocês veem que os movimentos feministas de hoje são necessários, porque ainda a mulher, apesar desse esforço, que começou em 18 e terminou em 32, a mulher ainda é meio que deixada de lado, tem uma série de questões que vocês, melhor do que eu, sabem. E outro dado, diretamente relacionado à publicidade. A mulher, saindo de casa, ela passa a ser consumidora. Ela passa a ir às lojas, ela passa a querer se vestir, ela passa a querer se ornar ou se maquiar. Enfim, essa é um movimento absolutamente extraordinário, porque, de novo, ela sai de tocar piano para atuar numa vida absolutamente social. Geraldo, Desculpe. não, só queria acrescentar assim, que esse resumo dessas questões que o Geraldo está apontando tem um detalhe muito importante. A mulher passa a ser, em algumas dos países que estão envolvidos na guerra, o sustentáculo da economia nacional. Ou seja, o PIB do país passa a depender muito mais das mulheres que têm que assumir as funções nas cidades e na parte rural, eventualmente, para que as coisas funcionem, para que fábricas, empresas, escritórios e outras atividades mais de serviços não parem o país. Então, ela tem uma função muito importante na questão econômica de cada uma dessas nações, né? Agora, voltando ao modernismo, o movimento modernista começou em 1909 com um italiano chamado, eu preciso anotar porque a minha memória é Filippo Marinetti. Esse cara criou o Manifesto Futurista, que era exatamente a renegação de tudo que existia de classicismo. Estamos falando de 1909, na Itália. E esse movimento foi para Portugal. Foi para Portugal e os portugueses criaram, em 1915, um movimento chamado Orfeu. Eles lançaram uma revista chamada Orfeu, que era exatamente baseada no futurismo do italiano. Até que, finalmente, chegamos em 1922. A Tarsila do Amaral estava na Europa e ela traz esse esforço de renovação, e era uma mulher, e reúne uma série de artistas, particularmente em São Paulo, e esse detalhe é relevante, para dizer, nós precisamos criar um evento que a gente lance as bases do modernismo no Brasil. Esse evento foi chamado de Semana de Arte Moderna, de 22, vocês já estão carecas de ouvir, e esse cartaz, um detalhe de comunicação, é de Di Cavalcanti, um dos membros mais relevantes da Semana de Arte Moderna. O catálogo também é de Di Cavalcanti. A Semana de Arte Moderna
Falei. A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, numa semana, tá? E ela reuniu fundamentalmente 7 grandes artistas. Detalhe, multidisciplinares. O que quer dizer isso? Brecheret como escultura, Tarsila e... Dica, não, a outra mulher. Anitta. Obrigado. Você vê que a plateia é participativa e afiada. Enfim, o movimento era um movimento multidisciplinar, não era só um movimento de arte, era um movimento que pretendia reunir as várias camadas, elites, infelizmente, do período. O que acontece? A semana foi em fevereiro, se vocês viram, e, na verdade, em maio, eles resolvem lançar uma revista chamada Klaxon. Para quem não sabe, Klaxon, em grego, é movimento, é rompimento do silêncio. Na verdade, as primeiras buzinas do Ford T tinham algo parecido com esse coisa, que você batia, era meio um som, algo tipo corneta. Então, Klaxon pretendia ser a interrupção do silêncio, um barulho, tá? E, por isso, eles resolvem criar essa revista, cujo primeiro número foi em maio, tá? Segundo as nossas pesquisas, a capa é de Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida. Difícil. Eu costumo dizer que a minha inteligência artificial é burra, porque a capa, se você acessar 3 vezes, dá 3 autorias. E eu ontem comentei com o Paulo, eu estou em dúvida quem foi. É Guilherme de Almeida, finalmente. Bom, e essa revista, a Klaxon, ela repete a mesma capa até a edição número 8 e 9, que foi combinação da edição de dezembro com janeiro. Ou seja, eles não tiveram grana suficiente para suportar a revista Klaxon. E ela foi extremamente inspirada num cara chamado Jean Generet. Generet, para quem não sabe, é o famoso Le Corbusier, tá? Que tinha lançado na França o L'Esprit Nouveau, ou seja, o espírito novo. Tudo era em busca, agora que nós estamos em paz, nós queremos um espírito novo, nós queremos a modernidade, né? E é isso que, influenciado pela França, a revista Klaxon possuía. Geraldo, só uma observação. Houve um pensamento à época de que isso poderia ser uma falta de originalidade, 13 capas iguais, mudando apenas a cor do A. Mas justamente essa ruptura em relação às outras revistas, que a cada edição apresentava uma capa, um tema diferente, essa foi a grande originalidade em termos de capa que a Klaxon trouxe. Coisa que eu discuto profundamente, até porque o layout da Klaxon, o interno, é horrível, mal feito, enfim. Para quem defendia a modernidade, a Klaxon, salvo a capa, não é um bom exemplo. Mas o fato é o seguinte, quem subsidiou a Klaxon? Na verdade, praticamente só dois anunciantes da mesma empresa, né? Existia uma empresa chamada Zanotti e Lorenzi, que ela fabricava um produto chamado Guaraná Espumante, e ela, a Zanotti e Lorenzi, havia comprado dos suíços uma empresa de chocolate que, acredite, era Lacta, tá? Em 1912, os suíços vieram para o Brasil e fizeram a Lacta, uma empresa de chocolate cujo grande diferencial em 12 era o chocolate ao leite, tá? E os Lorenzi, essa empresa,
comprou a Lacta. Isso dizem que o Oswald de Andrade teria, eu não cheguei, a minha inteligência artificial não confirmou, teria sociedade no Zanotti e Lorenzi. Por isso ele teria patrocinado essas duas revistas. Agora, aconteceu um caso estranhíssimo que um dia que vocês forem da mídia, não façam nunca. O pessoal da Claxon quis mais anúncios do Zanota. E eles não deram, porque o dinheiro acabou, sei lá por quê. Aí na edição número 4, eles proibiram os leitores de comprar Guaraná Espumante. Não beba Guaraná Espumante, não e Guaraná e Zanota. Ou seja, não façam nunca isso. Se vocês tiverem a mídia e o anunciante recusa, pelo amor de Deus, não trabalhem contra, né? Muito bem. Eu reforcei o fato do movimento da Semana de Arte Moderna ter ocorrido em São Paulo. Ela foi extremamente criticada e ela não teve a repercussão que os modernistas esperavam. Por que também ela não teve a repercussão? Porque em 1922 estava ocorrendo o centenário da independência do Brasil. E esse centenário era realizado no Rio de Janeiro, que estava absolutamente concentrado, inclusive na maior exposição do centenário que tinha havido no Brasil. Então, e como vocês veem pelos cartazes, de novo, o classicismo no Rio predominava, né? Era tudo que os modernistas eram contra. Então, esse choque entre a Claxon e os cartazes é bem evidente no mesmo ano. Estamos falando no mesmo ano. Muito bem, voltando à modernidade. A modernidade teve características importantes. A primeira, como eu já mencionei, é a rejeição ao classicismo, né? Ao academicismo. Essa é uma capa do italiano Umberto della Lata, da Vida Moderna, que era uma revista chamada Vida Moderna, e que trazia exatamente anúncios, no livro vocês vão ver, anunciantes das novas facilidades, lâmpada, ferro elétrico e coisas do gênero, tá? Ventilador, muito ventilador, etc. Muito bem. A segunda coisa que eu já mencionei, ou não mencionei, era o resgate à cultura brasileira, né? A valorização, porque até então tudo era importado, tudo tinha influência francesa, e de repente há um movimento de resgatar o que é nosso. E nada melhor do que o índio para ser o modelo do anúncio do Guaraná Espumante, que é lá do Lorenzi, tá? É do mesmo anunciante que eu já mencionei. A outra contradição, né, é que as influências internacionais não deixaram de existir, e particularmente na publicidade. O estilo que predominava na Europa era o Art Déco, que é, de novo, um termo francês, art décoratif, né? E é um estilo que quem gosta de Brecheret, o monumento das bandeiras, etc., é bem Art Déco. Linhas retas, duras, um negócio bem... E esse é um anúncio, acredite se quiser, da Notre-Dame de Paris, que era uma loja famosa, francesa, que vendia costumes para a senhora, absolutamente Art Déco, tá? Quase nazista, duro, rígido. Bom, e eu mencionei rapidamente, mas vou voltar ao assunto, que o movimento do modernismo era multidisciplinar. E um dos elementos fundamentais era Villa-Lobos. E Villa-Lobos, o que faz Villa-Lobos? Músico, a maioria de vocês sabe que é músico, né? Sabem que é músico? Tá. Ele pega o erudito e mistura com o popular. E isso estoura no Brasil, né?
o número de músicas populares de Villa-Lobos, misturando o clássico com o popular, por favor, é fantástico. Essa é uma partitura chamada Amazonas. Eu não consigo ler. Bailado indígena brasileiro, é isso? O que está escrito? Bailado indígena brasileiro. Bailado indígena brasileiro, tá? Eu não conheço a música, eu só peguei a partitura, tá? Mas Villa-Lobos é central nesse processo de modernismo. Muito bem. Voltamos às mulheres. Eu já mencionei que uma das questões era a mulher sair de casa e ela tinha que se vestir mais adequadamente. Ela começou a subir as saias para andar mais comodamente, né? E o que isso significa? Ela mostrava as pernas, tá? E aí nasce um mercado de meias de nylon, tá? Esse mercado não existia. Mais do que isso, a publicidade ousadamente começa a mostrar as mulheres em posições. Nós estamos em 1920 e poucos, hein, gente? Olha a posição que fez parte do convite para vocês virem aqui, né? Olha a posição dessa mulher. A outra crítica que eu faço à minha inteligência artificial, tudo indica que Mussolini é uma marca brasileira, foi criada no Brasil, mas a minha inteligência artificial acha que não tem fonte para confirmar se ela é brasileira ou se vem de França ou algo do gênero. De qualquer maneira, eu adoro esses dois anúncios pela ousadia, pelo centro que a mulher ocupava na publicidade. Geraldo, só uma observação. Como é importante a gente lembrar que com as mulheres passando a trabalhar nas fábricas, nas empresas, especialmente nas fábricas, era muito importante que ela passasse a ter uma condição de vestuário, de roupa, de uma condição que fosse prática, que fosse fácil de lidar, que fosse segura. É nesse sentido que reforça a ideia de que a roupa subir pela praticidade de você utilizar esse vestido e tudo mais, a necessidade dela cortar o cabelo, porque com cabelos longos... Calma, não vai... O meu próximo slide. É um furo, ele vai falar da sequência. Mas como é importante assim, ter essa clareza de que a guerra modificou uma série de comportamentos e dentro disso as indústrias, né, passam a desenvolver os seus produtos para atender esses novos comportamentos. Desculpa, Geraldo. Não, tudo bem. Um comentário sobre as mulheres ainda, sobre as meias. A mulher sem meia, ela se sentia extremamente indefesa, nua. Então, a meia de nylon, por mais transparente que fosse, vestia a mulher, dava um conforto a ela. É impressionante, há relatos não publicitários, mas que a meia realmente vestia a mulher. Agora, adiantando o que o Paulo falou e mantendo o tema, o que acontece na França e que é imediatamente adaptado, utilizado no Brasil? O famoso corte à la garçonne, corte da maneira da menina. Na verdade, o termo original era la garçon, como menino, né? Mas toda a bibliografia brasileira fala em garçonne, tá? Vocês vão ver um anúncio que diz, inclusive. Mas, enfim, corrigindo o francês, seria a la garçon, que é cabelo curto. E essa mulher, o que acontece? Ela se adapta rapidamente, corta o cabelo, mas não tira o chapéu. O chapéu é um elemento importante na indumentária desse período. Esse é a casa alemã, nós vamos falar dela, e tinha muito chapéu de feltro, esses casquete, não sei como é que chama isso. Agora, ainda, o que acontece no Rio de Janeiro? A mulher vai à praia, e muitas vezes sozinha, e ela precisa de maiô.
Isso é uma revolução cultural que vocês não têm ideia, né? E aqui, de novo, o penteado à la garçonne e as meias Holeproof. Não Mussolini, mas Holeproof, que era uma marca americana, tá? Que já chegando, já viu o mercado, já veio para o Brasil. Aqui é interessante porque a mulher que não ia às lojas, não ia ao supermercado, nem pensar, mas ela passa a cuidar de si. Ela passa a cuidar da bolsa, dos apetrechos femininos, da maquiagem. Então, vocês vão ver no livro, tem dezenas de anunciantes de maquiagem. Tá? Ainda assim... Geraldo, não iria para voltar do anterior, é só um detalhe. E lembrando assim, não, o próximo. Lembrando assim, as capas das revistas, via de regra, predominantemente é feita por criadores masculinos, né, homens. Essa aqui, desenho de Maria. Então a mulher também passa a ganhar um espaço na criação de capas de revista. Eu não sei quem é Maria, eu não cheguei a pesquisar, Geraldo. Não, eu pesquisei, é dificílimo, não há registro. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu tenho um desafio para vocês. Né? Pensa que é só assistir a palestra e tudo bem? Não. Mas ainda voltando, gente, a mulher começa a fumar. E fumar era sinônimo de elegância, de refinamento, de educação. E isso é uma quebra de tabu brutal, né? Brutal, Geraldo, inclusive, né? Não sei se você está lembrado, mas por quê? Um pouquinho antes, meio século antes, né, o século XIX, era imoral a mulher fumar, primeiro. E segundo, as mulheres que fumavam estavam associadas à figura da prostituta. Sim. Então foi uma quebra assim, muito grande, né, da passagem do século XIX para o século XX, onde teve também essa questão do glamour trazido pelo cinema, né? Onde as atrizes passaram também a fazer parte da história, trazendo o seu cigarro, né, fumando o seu cigarro. E surge um novo mercado consumidor que vai ser enormemente usado pela Sousa Cruz, portugueses da Sousa Cruz. O importante dizer, como a gente várias vezes citou, as capas das revistas eram sumamente importantes porque elas eram impressas com melhor qualidade e tinham cores. Via de regra, a capa era colorida e a quarta capa colorida. Por isso, e dentro, PB, preto e branco. Então, a dificuldade de a gente ter anúncios coloridos nesse período é relativamente complicado, porque a maioria era PB. As revistas, ou a ampliação do mercado, permite que comece a surgir revistas para a mulher, óbvio. Né? Se a mulher é tão importante, se a mulher ganha essa relevância, se a mulher ganha a sua renda, etc., por que não lançar revistas diretamente ligadas a ela? Né? Esta capa da cigarra é de um artista chamado Belmonte, que é um pseudônimo do Belmiro, e esta é de Constantino, se não me falha a memória. Tá? Esses são exemplos de... E os artistas, sempre convocados para fazerem capas, usam e abusam dessa expressão. Né? A capa da esquerda é de Di Cavalcanti. Tá? Para quem gosta de arte, o Di, nessa fase inicial, adora essas folhinhas de outono. Se vocês relembrarem o cartaz da Semana de Arte Moderna, tem essas folhinhas de outono. E este também é de Belmiro, não tenho certeza agora, tá? Mas é
um exemplo da revista Frufru, tá? Que tem influência francesa, e eu acho linda essa mulher com a La Garçonne, ela tem um olhar, não sei, eu curto muito essa expressão, essa mulher diz tudo para mim. Geraldo, Bom, frufru é o... É o frufru francês, sim, sim. Né? É exatamente Tá. isso. Né? Os anúncios normalmente eram colocados, como eu mencionei, ou na quarta capa ou raramente na contracapa da quarta capa. Esses são dois exemplos raros, né? Um da Royal Store vendendo meias, tá? E outro raríssimo da Mapping Store de 1925. Esse anúncio não achei autoria, tá? Um detalhe da pesquisa é o seguinte: é muito complicado descobrir quem são os artistas. Via de regra, ou eles usavam pseudônimo, ou eles não assinavam, ou os pseudônimos eram diversos, ou eram ilegíveis. Tem vários casos de peças de anúncios dos quais eu não consigo recuperar. E a minha inteligência artificial, coitada, esquece. Muito bem. Agora nós vamos entrar numa nova fase, digamos, desse período modernista, que são as disputas mercadológicas. Na verdade, toda vez que um determinado segmento de mercado tem dois participantes, surge uma disputa lógica, né? A Antártica, que lançou o Guaraná bem depois do Lorenzi, né? O Guaraná espumante tinha uma posição estratificada no mercado de Guaraná. O que ela resolve? Criar esse adjetivo champanhe para identificar o Guaraná champanhe do Guaraná espumante. Vocês lembram o anúncio do índio, que era Guaraná espumante? Isso aqui, a champanhe, nada mais é do que um artifício mercadológico, insisto, de 1920. Tá? Esses artifícios eram exatamente para você diferenciar o produto, como vocês estão cansados de saber. Né? Geraldo, fale. Só um comentário sobre a questão do Guaraná champanhe e do Guaraná espumante. Nós estamos falando basicamente de revistas, essencialmente revistas, mas eles anunciavam também em jornais, né? Então é interessante ver o seguinte: nos jornais, enquanto era um trabalho mais gráfico, mais visual nas revistas, evidentemente, nos jornais, o Guaraná espumante explorava dois aspectos. Primeiro, o fato de ser uma bebida nacional, descoberta pelo médico Luiz Pereira Barreto, e predominava nos anúncios, nos jornais, atestados, né, atestados de qualidade do produto e da serventia dele para questões de saúde. Então ela martelou nos jornais esses dois aspectos aí: é um produto brasileiro e faz bem para a saúde, essencialmente. Outra disputa foi entre o chocolate Falck e a Lacta. De novo, você vê a importância do Lorenzi lá dos italianos. Enquanto a Falck dizia o melhor chocolate, a Lacta produzia uma comunicação mais moderna, inovadora, bem diferente da Falck. Né? Aqui, duas disputas de dois imigrantes italianos que criaram verdadeiros impérios. Um, o Matarazzo. Para quem gosta de história, se vocês forem à Avenida Paulista, a reconstrução da casa dos Matarazzos, a reconstrução da igreja, eles tinham um quarteirão na Avenida Paulista, tem um quarteirão reconstruído, etc. É um trabalho maravilhoso. E os Matarazzos chegaram a ter quase 50 fábricas, para vocês terem uma ideia. Eles tinham uma gama de produtos. Eu só trouxe aqui o azeite Levante, que brigava com outro conglomerado italiano extraordinariamente importante, chamado
o grupo Scarpa. Duas famílias, eu não sei se elas brigavam, deviam brigar. Eu não entrei nessa intimidade familiar, mas certamente brigavam em todos os segmentos. Acho que é a continuação do Romeu e Julieta, né? Pode ser. Esse exemplo eu adoro, porque como mercado, né? Briga de mercado, a Casa Colombo lançou o colarinho removível. Você podia comprar ou trocar os colarinhos, que é a parte que mais se deteriora, etc. Para não ficar atrás, o que aconteceu com a Capital? Lançou o punho. Eu adoro isso. Quer dizer, pensa que eu vou ficar atrás? Negativo. Você fica com o teu colarinho, eu fico com o meu punho. Eu não sei quem venceu a briga, tá? A Casa Colombo, recentemente, acho que existe ainda, não sei. Acho que existe, né? A Capital não existe mais. Como eu falei en passant, outra novidade da época era a eletricidade. E, como tal, segundo dados nos anos 20, só cerca de 30% das casas, dos domicílios, tinham eletricidade. Consequentemente, a lâmpada em si era um produto necessário para quem tinha eletricidade. E houve uma briga acirrada entre a Osram, a Alemanha Osram, a Philips, holandesa, e a GE, cujo inventor da lâmpada é o Thomas Edison. E aqui, eu como marqueteiro, diria o seguinte: por que, senhor Lâmpada, não fala lâmpada GE? Ah, porque você inventou Edison. Tudo bem. E aí ele põe Mazda. O Mazda, eu fui pesquisar, eu não sabia, é um deus da iluminação, tá? E aí ele faz uma confusão que é lâmpadas GE, Edison, Mazda. Uma sugestão que eu dou a vocês quando vocês estiverem praticando: nunca misture muita marca, porque o consumidor leu 3, não lembra nenhuma, tá? Bom, outro mercado que muito disputado foi o mercado de fortificantes, tá? De um lado, Tecomol, com esse leão, e do outro, o Nutrion, com outro leão. Provavelmente o consumidor via duas mensagens assemelhadas e preferiu o Biotônico Fontoura. Em dúbio, pró Biotônico Fontoura, que foi um dos grandes anunciantes do período, que usou uma tática diversificada, ou seja, cada momento, em cada revista, em cada manifestação, ele usou um artista, ele não foi fiel aos seus artistas, mas ganhou o mercado de fortificante, e como vocês sabem, Biotônico Fontoura existe até hoje, né? E foi reforçado, né, Geraldo, na década de 20, pela associação entre Monteiro Lobato com o personagem Exatamente. Zeca Tatu e o laboratório, né? A associação com Monteiro Lobato é central nessa história, né? Outro exemplo que eu adoro, que é da Casa Alemã. Se você quiser moda francesa, vá na Casa Alemã. Dá incoerência nisso, né? Se eu quiser moda francesa, eu vou no Notre-Dame de Paris. Vocês acham que moda francesa na Casa Alemã pega bem? Eu acho que não, né? Enfim, eu não sei o resultado desse anúncio, tá? Agora para a professora de turismo. O período de paz traz a vontade de viajar, tá? Ou seja, a mobilidade é um fator central. E os transatlânticos uniam a Europa semanalmente. É nessa época que nós vimos a mulher foi à praia, ela foi a Copacabana, tá? Eu afirmo que ela foi a Copacabana. E por isso os grandes navios aportavam no rio
e com isso o Copacabana Palace foi inaugurado. Ou seja, o Copacabana Palace é da década de 20, mas ele foi reformado, etc., mas a estrutura, como esse anúncio mostra, é dessa época. E esse anúncio da esquerda da Casa Colombo lembra a minha mãe. Toda vez que a minha mãe ia para a Europa, ela levava umas 5 malas e sempre achava que ia faltar alguma coisa. Aí eu me lembro, nunca ela levou esse armário com gaveta. Geraldo, só uma curiosidade. O Copacabana Palace foi uma solicitação do presidente Epitácio Pessoa em 1919, se não me engano, para que fosse construído para 1922, no centenário, né, na exposição do centenário. Então, seria uma peça de marketing, não só de recepção, mas também de marketing da própria exposição. Só que por conta da praia, ressacas e tudo mais, ficou pronto só em 23. Mas seria um dos símbolos também da recepção carioca para a exposição de 22. A outra questão que eu reputo interessante, que está no livro, é que não havia nenhuma defesa de direito à marca. Em 1921, a Nestlé lançou o leite moça. Tá? Ato contínuo, a Companhia Guanabara lançou a bebida espumante, não disse Guaraná ou não, de excelente paladar, chamado Moça. Obviamente, à época, não havia direito e não há nenhuma notícia que a Nestlé se opôs à marca Moça. Mas, hoje em dia, isso seria absolutamente impossível. Tá? A característica principal desse período do modernismo brasileiro é que ela foi feita por artistas. Literalmente, artistas do pincel, vamos chamar assim. Né? Então, eu citei alguns, são vários. O livro, vocês vão ver, tem mais de 100 artistas nomeados, registrados com anúncio. Tá? Barão Puttkamer, Di Calixto, o Manuel Moura, Humberto de la Lata, J. Carlos, que tem uma produção extraordinária e vem até os anos 50 produzindo peças, né? Ferrenhac, que é pseudônimo francês, Voltolino, Ismael Neri, Villin, um francês, enfim, vários artistas que produziram essas peças publicitárias. Eu só selecionei dois ou três. O primeiro é Di Cavalcanti, que, como eu já demonstrei, eu amo Di, tenho uma relação boa com a filha dele, Elizabeth, que me autorizou gratuitamente a usar as peças dele. E esses são 2 anúncios que eu reputo muito bons, assinados por Di Cavalcanti. A facilidade do Di é que ele assinava sempre, ou DC ou Di Cavalcanti. Né? Outro artista extraordinário foi Raul Pederneiras, que tinha um humor. Os anúncios não mostram esse humor, mas ele tinha várias sessões em várias revistas mostrando anagramas e ele era muito criativo do ponto de vista do humor. E esses são 2 anúncios para o xarope Bromil. Geraldo, desculpa, aqui é interessante porque na realidade aqui é a capa. Ah, sim, bem lembrado. E aqui é a 4ª capa. Então ele conseguiu fazer algo inédito na época, que é você fazer uma junção com a capa e 4ª capa com uma única imagem, né? Então a publicidade está na 4ª capa e indiretamente ela está entrando na capa também. Que é absolutamente inédito para o período. Perfeito. Absolutamente. Eu adoro o Paulo porque eu sou ansioso, não sei se vocês já viram, e o Paulo me dá um step e sempre vem com as suas bem colocadas. Tá chato, é? Como eu mencionei, J. Carlos trabalhou extensamente. Esse é um anúncio bastante raro
para Colgate, né? E o outro para Casa Valentim, que era a melhor loja de roupas para bebê. Segundo a minha mãe, eu me vestia só na Casa Valentim. Eu morava no Rio. A outra questão, essa é uma capa de Calixto, tá? Cuja capa para a revista Dom Quixote tem essa menção do círculo viciado. E eu gosto muito porque ela é bem adequada aos dias de hoje. A capa diz: cada um salva o outro para salvar a si próprio. Quer coisa mais atual do que o dia de hoje? Um português chega no Brasil, chamado Correia Dias, e traz a cultura portuguesa nos seus anúncios. De novo, o Bromil era um grande anunciante de xarope no período. Um francês cuja neta esteve no lançamento, e eu adorei estar com ela, e ela ficou encantada porque ela não sabia do trabalho do pai. Do avô, perdão. Do avô. E ela ficou assim fascinada. E esse é um francês que tem um trabalho bastante relevante, inclusive com capas de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. É isso aí. Belmonte, cujo nome é Belmiro de Almeida, também é outro que fez grandes anúncios. Por fim, tá? Por fim, não. As maiores marcas, os maiores segmentos que se anunciava no período eram os alimentos e as bebidas, os medicamentos, lojas de departamento, cosméticos, automóveis, vestuário e outros. Tá? E nesse período, eu vou finalmente usar, senão... Não... finalmente estou usando. Nesse período, marcas que a maioria delas existe: Antártica, Aimoré, Fontoura, Bromil, Casa Colombo, Kodak, Colgate, General Electric, Lacta, MAP, Mesbla, Mussolini e uma centena de outros, como eu já mencionei. Por fim, isso sim. Como é que era feita a publicidade nesse período, né? Além dos artistas, a maioria deles mais requisitados, eles começaram a criar os ateliês. O que era um ateliê? O ateliê, via de regra, era uma estrutura pequena, liderada pelo seu artista, com muito pouco recurso, né? E meio que sem nenhuma preocupação, digamos, profissional. Eles recebiam o pedido, o cara desenhava, mandava ver, veiculava e tudo bem. Tá? O Ateliê Tarquino foi um dos primeiros, né? E como diz aqui, o foco era na execução, ou seja, o que é preciso? Eu vou me inspirar no... Esse anúncio de bacalhau, né? Sardinhas. De sardinhas. Então, dá o barco, aquela história toda. Mas é uma relação entre o briefing e o anúncio muito direta, muito simples, vamos chamar assim. No livro há várias menções de ateliês. O Sete, que fez Casa Matias, logo depois ele cria a propaganda, ele sai do ateliê e vai para a Propaganda 7. O ateliê Carlos Reis, que é especializado em varejo, particularmente nessa loja chamada A Brasileira, do Rio de Janeiro. E aqui os dois desafios que eu trouxe para vocês. Há muitos anúncios assinados Ateliê Kell. Um deles da Ciba e outro da pasta de dente Pebelco. Não consegui uma menor referência do Ateliê Kell. A única referência que eu tenho é a assinatura dos anúncios, que é clara. Agora, quem foi o seu Kell?
o que que ele fez. Isso é um material, uma matéria-prima para novas histórias. Isso que eu queria estimular vocês. Cada desconhecido, a gente, ao pesquisar, cria uma nova história ao descobrir os fatos que estão por trás, né? Então, o fato, eu não sei se existe referência, mas quem era o seu Kiel? Eu queria conhecer o avô, o neto, sei lá, do seu Kiel. Não só isso, como o ateliê do Alberto Lima. Eu achei esse anúncio, de novo, é um anúncio sofisticado, o desenho da mulher é bonito, não há referência. E, de novo, o meu estímulo para vocês estudando comunicação é pesquisem Alberto Lima e, de repente, me mandem o que vocês pesquisaram, porque pode ser que eu não tenha achado. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira agência considerada no Brasil foi a Eclética, tá? A Eclética começou como representante de livros e jornais estrangeiros, depois ela criou o Ateliê Eclética e, à medida do tempo, ela começou a ter uma abordagem mais integrada. Ela tinha muito cliente, muitas marcas relativamente importantes. E o que ela faz? Ela é a primeira agência a integrar departamentos. Departamento de mídia, departamento de planejamento, ou seja, ela começa a dar a estrutura e particularmente da intermediação com o veículo. Os ateliês, quem contactava os veículos era o cliente. A Eclética passa a intermediar, coisa que eu espero que vocês saibam, é a função da agência de propaganda, de publicidade hoje em dia. Ou seja, você tem um cliente, você tem um problema, você cria a solução e intermedia para os meios sociais, para a mídia social, etc. Embora a mídia social está acabando um pouco com essa história, que tem muita relação com os influencers, né? Esse é um eu não vou escrever sobre esse período, tá? Bom, gente, por fim, juro que é por fim. Estão cansados? Eu comecei a palestra dizendo qual é a influência do modernismo na publicidade, tá? E a primeira conclusão é que, sim, o modernismo influenciou os artistas e o movimento modernista brasileiro. Não há dúvida. Os Brecheret, etc. Só que o movimento modernista é uma fase de transição que lança a base, particularmente eclética, para o futuro, mas o importante é que ele não foi capaz de criar um movimento modernista na publicidade. Essa é a grande, embora negativa, essa é a grande conclusão do livro. Ou seja, o movimento modernista é importante para várias artes, para a cultura brasileira, etc., mas ele não fincou raízes modernistas na publicidade brasileira. Tá? Por fim, o livro que vocês vão receber tem 208 páginas, é o resultado de eu folhear 37 revistas. Folhear é página a página, tá? Não é folhear assim. Folhear e selecionar. Tem 255 anunciantes e tem cerca de 100 artistas. Muito obrigado e até a próxima.